grito ecoou de novo pela chaminé, um som que já não era mais humano, mas a imitação cruel da minha própria mãe chamando por socorro. Eu me encolhi na cama, a respiração presa, cada músculo do corpo tenso em uma espera que parecia eterna. Meu nome é Darlan. Eu tenho 32 anos e me mudei de Teresina para a zona rural de Oeiras, aqui no Piauí, para ajudar minha tia Neide no sítio. Era para ser uma mudança tranquila, uma vida mais calma, longe do agito da cidade grande. Tudo começou há quase um ano, precisamente às 2h15 da madrugada. Eu estava quase dormindo, o silêncio do campo era profundo, apenas os grilos cantavam lá fora. Então, ouvi. Toque, toque, um ritmo constante, baixo, vindo da janela do meu quarto. Eu achei que fosse o vento ou talvez algum animal grande. Me levantei com cuidado, o chão de madeira rangendo sob meus pés. Eu parei. Escutei. Nada. O coração batia forte, um tambor em meus ouvidos. Voltei para a cama e assim que deitei, o som recomeçou. Toque, toque, toque. Na manhã seguinte, comentei com a tia Neide. Ela parou de cortar a macaxeira, as mãos enrugadas tremeram um pouco. Seus olhos encontraram os meus com uma seriedade que eu nunca tinha visto. Ela disse, é ele, Darlan, o bicho da janela. Eu não entendi. Tia Neide explicou que a criatura rondava o local desde 1998, muito antes de eu pensar em nascer. O mais estranho, ela contou, era que os cachorros não latiam para ele. Eles sentiam o cheiro, se escondiam sob a casa, tremendo, mas não faziam um ruído sequer. Ela o descreveu, um ser bípede, 1,90 m, talvez mais de 2 metros de altura, extremamente alto e magro. Os braços eram longos, desproporcionais, quase arrastavam no chão. Ele não tinha nariz, apenas 2 fendas escuras. A boca, a boca, era um rasgo costurado de ponta a ponta, como se alguém tivesse tentado selá-la, mas a carne podre se recusava a cicatrizar. A princípio, eram só as batidas. Toque, toque, toque. Mas a coisa evoluiu. Uma noite, ouvi uma voz me chamando, suave, familiar. Darlan, filho, abra a porta. Sua mãe está aqui. Minha mãe mora em Teresina, a centenas de quilômetros dali. Eu gelai, o suor escorrendo pelas têmporas. Eu sabia que não era ela. A voz tinha algo de errado, uma desafinação sutil, uma melodia macabra que tentava imitar a doçura da minha mãe. Eu me recusei a responder, trancado no quarto escuro. Em outra ocasião, foi a voz do meu primo, Darlan. Cara, preciso de ajuda, me deixe entrar. Aterrorizante. A criatura sabia nomes, sabia vozes. Agora, o bicho da janela não se contenta mais com as janelas. Ele subiu no telhado da casa. Eu ouço seus passos lentos, pesados, arrastando-se sobre as telhas velhas. Um som que ecoa em cada fibra do meu ser. E os gritos. Gritos que vêm diretamente pela chaminé do fogão a lenha, em um berreiro que mistura a voz da minha mãe, do meu primo e de uma outra que eu não reconheço, mas que me enche de um pavor irracional. Perguntei a um vizinho, um senhor idoso que viveu a vida toda naquelas terras. Ele confirmou a lenda, chamando-o apenas de o bicho da janela. Contou que uma jovem da região, há muitos anos, teve um encontro com a entidade. Ela ficou em estado catatônico, paralisada pelo medo, os olhos fixos em um ponto distante, a mente para sempre perdida nas profundezas daquele horror. Eu me pergunto, será que este será o meu destino? Será que ele conseguirá me levar para o mesmo abismo? Será que ele está lá agora me esperando, me observando pela fresta da chaminé? A dor ainda estava lá, um ardor profundo na nuca, uma marca que nenhuma noite de sono apagava. Meus pelos, descoloridos, eram um lembrete constante de uma força que desafiava a razão, uma esfera de luz azul que quase me quebrou, que quase me levou para um lugar sem retorno, naquela estrada de terra em Pirenópolis, Goiás, sob um céu indiferente e estrelas distantes. A sensação daquele puxão violento, do ar rarefeito e da pressão esmagadora, ainda ecoava em cada fibra do meu ser, um terror latente, uma ferida invisível que nunca cicatrizava. Meu nome é Jefferson.
Tenho 29 anos e sou técnico de manutenção de internet. Vivo em Pirenópolis, Goiás, uma cidade linda, histórica, com suas igrejas antigas e ruas de pedra, mas com arredores que guardam segredos, mistérios insondáveis, que a gente nem imagina que possam existir no pacato interior. Isso aconteceu numa noite de outono, faz mais de um ano, mas cada detalhe, cada fração de segundo daquele pesadelo acordado, ainda queima na minha memória com a mesma intensidade das marcas físicas que carrego no pescoço, um selo silencioso de um encontro que mudou tudo. Era uma noite serena, daquelas em que o ar fresco do cerrado embala a alma cansada e o corpo exausto. Eu voltava de um serviço de manutenção de internet em uma fazenda isolada, bem longe da civilização, lá pelas bandas mais afastadas de Pirenópolis, onde o asfalto cede lugar à terra batida e a paisagem se abre em imensidão. A moto, minha velha e fiel Honda de 250 cilindradas, curtava o silêncio da estrada de terra com seu ronco grave e constante, um som familiar e reconfortante que sempre me acompanhava nessas longas jornadas noturnas. O céu estava limpo, um veludo negro cravejado de 1 milhão de estrelas que pareciam piscar com uma intensidade inacreditável ali, longe da poluição luminosa da cidade grande. A lua, quase cheia, derramava sua prata líquida sobre a paisagem, transformando as árvores retorcidas do cerrado em esculturas fantasmagóricas, em silhuetas alongadas que dançavam suavemente com a brisa noturna. Eu sentia o cheiro da terra úmida, do orvalho que começava a baixar, um aroma terroso e fresco que me lembrava da tranquilidade do interior, da simplicidade rude da vida longe do caos. Meu corpo estava cansado, os músculos doloridos pelo dia de trabalho árduo, mas a mente estava tranquila, já sonhando com o banho quente e o jantar farto na mesa da cozinha. Era um percurso que eu fazia centenas de vezes. Conhecia cada curva traiçoeira, cada buraco traiçoeiro, cada pedra solta daquela estrada sinuosa e deserta. Uma rota solitária, onde a única companhia costumava ser o canto hipnótico dos grilos e o sussurro melancólico do vento entre as folhas secas. A sensação de paz era quase palpável, um escudo invisível contra qualquer preocupação, qualquer pensamento ruim, qualquer sombra que ousasse se aproximar. Era a rotina, a previsibilidade que trazia conforto, a certeza de um retorno seguro ao lar, à minha cama macia, ao calor da minha casa. Mal sabia eu que essa rotina estava prestes a ser quebrada de forma brutal e irreversível, que a paz seria substituída por um terror gélido e paralisante. Foi nesse cenário de quietude e familiaridade que a vi pela primeira vez, uma luz bem lá atrás, no espelho retrovisor, um ponto luminoso que destoava da escuridão. A princípio, não dei importância. Minha mente cansada classificou-a automaticamente. Pensei, algum carro vindo, talvez um vizinho de fazenda que também voltava tarde, ou algum turista desavisado que se aventurava por aquelas bandas esquecidas pelo tempo. Em Pirenópolis, especialmente nas áreas rurais, os veículos são poucos e a gente logo reconhece os faróis conhecidos, o padrão de luz de cada modelo. Mas essa luz era diferente, sutilmente diferente, e levou um tempo para que essa diferença se infiltrasse na minha percepção. Demorou um pouco para eu perceber a diferença, talvez pela rotina, pela mente que já se preparava para o descanso, mas ela estava ali, persistente, singular, uma anomalia luminosa na escuridão profunda. Não era um farol comum. Faróis de carros ou motos em estradas de terra como aquela, cheias de buracos e ondulações, sempre balançam, oscilam, pulam, seguindo o relevo irregular do solo, denunciando cada imperfeição do caminho. A luz que me seguia, não. Ela era perfeitamente estável, um ponto fixo e inabalável no horizonte escuro, como se estivesse suspensa no ar, imune às leis da física. Mantinha uma distância que parecia calibrada com uma precisão quase matemática, sempre a mesma, nem um palmo mais perto, nem um palmo mais longe, uma constância perturbadora. Essa constância, essa perfeição de movimento que desafiava qualquer lógica, começou a me incomodar, a semear uma semente de dúvida e estranhamento no meu peito, um pressentimento que começava a germinar. Virei o rosto de leve, tentando enxergar melhor por debaixo da viseira empoeirada do capacete, e a luz continuava lá, uma presença inquestionável, silenciosa e cada vez mais inquietante. Meu coração, que antes batia num ritmo calmo e regular, começou a acelerar, a bater de um jeito diferente, um compasso mais rápido, um alerta silencioso que eu ainda não sabia decifrar.
mas que já me avisava sobre um perigo iminente, uma ameaça que se aproximava sem ruído, sem aviso. A cor? A cor. Era um azul que eu nunca tinha visto, nem mesmo nas telas de plasma mais modernas ou nos LEDs mais potentes de alguma aparelhagem sofisticada. Não era o azul elétrico, vibrante e artificial, das luzes da cidade. Era um azul profundo, um cobalto intenso, quase um azul índigo, mas com uma luminosidade que parecia vir de dentro, como se a própria luz fosse um ser vivo, pulsante, com uma vida própria, uma inteligência. Ela tinha uma aura, um brilho quase etéreo, que se espalhava suavemente pela névoa baixa que começava a se formar, como um halo misterioso, um véu de energia que se expandia ao seu redor. E o silêncio. O silêncio era a parte mais aterrorizante, mais surreal, mais inexplicável de tudo aquilo. Luzes de veículos fazem barulho, mesmo à distância, você ouve o motor abafado, o atrito dos pneus na terra solta, o roçar da gravilha sob as rodas. Essa luz não produzia som algum. Era um silêncio absoluto, sobrenatural, que amplificava o ronco da minha moto, que de repente parecia ensurdecedor, e o bater do meu próprio coração, que agora martelava no meu peito com uma força assustadora. Era como se a luz deslizasse, levitando a poucos centímetros do chão, pairando, sem peso, sem esforço, uma presença fantasmagórica que me seguia com uma precisão cirúrgica, implacável. Eu acelerei um pouco mais, o motor da Honda respondendo com um urro agudo, quase um lamento. Queria testar, queria ver se ela se afastaria, se eu conseguiria deixá-la para trás, provar a mim mesmo que era algo explicável, algo mundano, algo que a ciência pudesse nomear. Mas ela manteve a distância, imperturbável, inalterada, como se zombasse dos meus esforços. Acelerei mais, o máximo que a moto podia, o corpo curvado sobre o tanque, e a luz, um ponto azul flamejante e hipnotizante na escuridão, continuava ali, firme, uma sentinela silenciosa, um predador que não tinha pressa, que não fazia barulho, que apenas observava e seguia, implacável, com uma paciência assustadora. Um calafrio percorreu minha espinha, um pressentimento de algo terrível, algo que ia além da minha compreensão, que ia além de qualquer coisa que eu já tivesse enfrentado em toda a minha vida. O que era aquilo? E o que queria de mim? O frio na barriga se transformou em um gelo que subia pela espinha, agarrando-me com suas garras invisíveis. Minhas mãos suavam profusamente dentro das luvas de couro, o guidão parecia escorregar, molhado e traiçoeiro, e eu me agarrava a ele com uma força desesperada, com a força do puro instinto de sobrevivência. Eu olhava para o retrovisor, via aquele azul crescendo, engolindo a escuridão, e depois para a frente, para a negridão da estrada à minha frente, tentando encontrar uma explicação, uma fuga, qualquer coisa que me tirasse daquela situação surreal, daquele pesadelo que se materializava atrás de mim. Mas a mente não encontrava lógica, não encontrava respostas, apenas o vazio do incompreensível. E então, ela começou a se aproximar, quebrando o padrão de distância, diminuindo a separação constante. Primeiro devagar, quase imperceptível, apenas um aumento sutil em sua luminosidade, depois mais rápido, ganhando terreno, engolindo os metros que nos separavam com uma velocidade crescente. A luz azul preencheu o retrovisor por completo, inundando minha visão, cegando-me quase, transformando o mundo atrás de mim em uma massa azul brilhante. Eu podia sentir o calor, mas não um calor de fogo, e sim uma sensação estranha, uma energia pulsante no ar, como uma pressão invisível que envolvia tudo ao meu redor, que me comprimia. O ar ao meu redor parecia ficar denso, pesado, carregado de uma estática estranha que fazia meus pelos da nuca se eriçarem, um calafrio percorrendo meu corpo inteiro, dos pés à cabeça, congelando minhas entranhas. E o que aconteceu a seguir? Aconteceu em frações de segundo, um impacto brutal e inesperado que quase me desequilibrou, que quase me jogou da moto. Senti um puxão, um tranco forte e violento no capacete, como se uma mão gigante, feita de puro magnetismo, de uma força invisível e incompreensível, me puxasse para trás com uma violência atroz, um poder avassalador. Meu pescoço estalou, um som seco e assustador, a cabeça jogada para trás com uma brutalidade tamanha que a dor me cegou por um instante, um flash de dor intensa. A alça do capacete, que eu sempre ajusto com precisão, apertou minha garganta, sufocando-me, cortando minha respiração, fazendo-me arfar.
Era uma força magnética absurda, incompreensível, que tentava me arrancar da moto, me separar da segurança ilusória do meu veículo, me arrastar para trás, para dentro daquela luz azul, para dentro do desconhecido, para um destino que eu não podia sequer imaginar. Eu lutei, forcei o pescoço para a frente com toda a minha força, contrapondo-me àquela atração insana, a cada fibra do meu ser resistindo. Tentei manter o controle do guidão, que chacoalhava de um lado para o outro como se fosse de papel, respondendo à força que me desestabilizava, que tentava me derrubar. O desespero me invadiu, um medo gelado e paralisante que eu nunca tinha experimentado, que eu não sabia que existia. Eu não entendia o que era aquilo, de onde vinha, o que queria, mas sabia que era mal, que desejava algo de mim, ou me levar para um lugar que eu não queria ir, um destino que me aterrorizava mais do que a própria morte. Minhas pernas tremiam incontrolavelmente, meu corpo todo convulsionava em um esforço insano para resistir, mas eu me agarrava à vida, à máquina, com uma tenacidade que eu nem sabia que possuía, uma vontade férrea de sobreviver. Em um reflexo primário, uma resposta visceral de pura sobrevivência, quase uma convulsão incontrolável do meu corpo exausto, eu girei o acelerador da moto até o fim, tudo o que o motor podia dar, espremendo cada gota de potência daquele motor cansado. Joguei o corpo para a frente, colando-me ao tanque, curvado sobre a máquina, desafiando a força invisível que teimava em me puxar para trás, sentindo o pescoço queimar, a pele esticar a ponto de rasgar, como se o corpo fosse se partir. A luz estava agora a centímetros de mim, a intensidade do azul engolindo tudo, envolvendo-me por completo, a cor projetando-se no meu corpo, no asfalto, nas árvores, transformando a noite em um pesadelo azul flamejante e irreal. Eu enxergava apenas aquele brilho ofuscante, o resto do mundo sumira, engolido pela irrealidade daquele momento, pela loucura que me cercava. Minha visão ficou turva, as lágrimas de medo e o suor misturado à névoa da velocidade embaçando meus olhos, distorcendo o pouco que eu ainda via. Sabia que havia uma fazenda adiante, uns poucos quilômetros, uma luz na escuridão, uma chance, por menor que fosse, de escapar, de encontrar refúgio. Era tudo ou nada, a vida ou a morte, a sanidade ou a loucura. O motor gritava em protesto, um lamento metálico que se misturava ao vento ensurdecedor que zumbia nos meus ouvidos. As rodas patinavam na terra solta, jogando o cascalho para trás, e a cada buraco, a cada solavanco da estrada, eu sentia o capacete ser puxado com mais e mais força, a pressão magnética aumentando, apertando, a sensação de que meu pescoço não aguentaria mais um segundo era esmagadora, paralisante. Eu só pensava em escapar, em qualquer custo, em não ser arrastado para aquele abismo azul, para aquela aberração luminosa que me perseguia, que me queria. Eu gritava, mas o som se perdia no vento, na velocidade, na urgência do momento, um grito mudo de terror. A cada metro, a cada centímetro, a fuga parecia mais improvável, a força se intensificava, a luz se tornava mais poderosa, mais perto de me consumir, de me engolir por completo. E então, quando o fôlego já faltava, quando a esperança começava a morrer, quando a exaustão física e mental atingia o limite, eu vi uma cerca de arame farpado, a silhueta distorcida de umas árvores retorcidas pelo tempo, o perfil inconfundível de um poste de energia elétrica solitário, como um farol de salvação. Foi ali, naquele instante exato, naquele ponto específico da estrada, que tudo mudou, que o destino se reescreveu. Quando a moto passou sob o poste, um clarão súbito, um barulho ensurdecedor que fez meus ouvidos zumbirem e minha cabeça girar. O transformador lá em cima explodiu em uma chuva de faíscas incandescentes, de fogo e fumaça escura, um estouro seco e violento que ecoou na noite, que ressoou nos meus ossos, na minha alma, fazendo-me pular na moto. E a luz azul. Ela sumiu. Desapareceu como se nunca tivesse existido, engolida pela escuridão que retornou de forma abrupta, pesada, quase tangível, um manto denso que me cobriu. O silêncio, que antes era sinistro e opressor, agora era um alívio aterrorizante, um vazio que deixava o eco da explosão na minha mente, o cheiro forte de ozônio e queimado no ar, uma lembrança olfativa do caos. Continuei acelerando, sem saber para onde, apenas para longe, para qualquer lugar que estivesse seguro, para qualquer ponto que me garantisse distância daquela coisa, até sentir que a ameaça havia passado, que eu estava finalmente livre daquela presença maligna. Parei a moto só na entrada da fazenda de um amigo, longe dali,
já sem conseguir mais segurar o guidão, tremendo incontrolavelmente, o corpo todo dolorido, suado frio, a respiração ofegante, arranhada, quase um choro convulso. Desliguei o motor. O silêncio me engoliu de novo, mas agora era diferente. Um silêncio com o gosto amargo do pavor, um silêncio que pesava na alma. Desci da moto com as pernas bambas, quase caindo, cambaleante. A adrenalina ainda corria pelas minhas veias, fazendo meu coração martelar no peito como um tambor de guerra, um ritmo descompassado e louco. Tirei o capacete, as mãos trêmulas, a viseira manchada de suor e talvez algo mais, uma sujeira que eu não ousava identificar. O ardor na nuca era insuportável, um fogo que queimava por dentro e por fora, pulsando em cada nervo, em cada célula da minha pele. Passei a mão e senti a pele áspera, enrugada, como se tivesse sido tostada, queimada por uma chama invisível, por uma energia que consumia. Olhei no espelho da moto, no reflexo quase invisível sob a luz fraca que vinha da casa distante, e vi com horror o que aquela coisa tinha deixado. Marcas de queimadura. 2 faixas vermelhas, em carne viva, bem na nuca, onde o capacete encosta, em um padrão estranho, quase simétrico. Meus pelos ali estavam descoloridos, quase brancos, como se tivessem sido atingidos por uma descarga elétrica brutal, uma energia que desfez a pigmentação natural, transformando-os. E o capacete? Ele estava estranho, irreconhecível. O casco, que antes era liso, brilhante e resistente, agora tinha bolhas grotescas, como se tivesse sido derretido e resfriado rapidamente, um plástico que perdeu sua integridade, sua forma original. As laterais estavam deformadas, torcidas de um jeito antinatural, com rachaduras finas que pareciam teias de aranha se espalhando pela superfície. Havia um cheiro químico forte, estranho, um odor de material sintético queimado e alterado, algo que eu nunca tinha sentido antes, algo que impregnou o ar ao meu redor. Era como se o plástico tivesse reagido a alguma coisa, a uma energia que o alterou para sempre, marcando-o, assim como a mim, de forma indelével. Fiquei ali, sob a luz fraca da varanda da fazenda, olhando minhas mãos que ainda tremiam, olhando o capacete destruído, tentando processar o que tinha acontecido, tentando encontrar uma explicação que simplesmente não existia, que a razão humana se recusava a aceitar. O que havia me perseguido? O que era aquela luz? Desde aquela noite, o sono é leve e perturbado por pesadelos recorrentes. As sombras são mais escuras e escondem segredos que antes não existiam. O azul, qualquer tom de azul intenso, me arrepia a espinha, me causa calafrios incontroláveis, um terror que retorna sem aviso. Sei que não estava sozinho naquela estrada deserta, naquela noite fatídica. Aquela luz, ela me encontrou. E eu tenho certeza que ela não me esqueceu, que ela ainda me observa, à espera de um novo encontro. O metal retorceu sobre a minha cabeça, um som que ainda rasga meus pesadelos, enquanto a criatura tentava arrancar o teto da caminhonete com suas garras. Um horror indescritível que nem mesmo a morte poderia apagar da minha memória. Meu nome é Beto, e o que vou contar aconteceu numa noite escura, perto de Irecê, Bahia, quando a minha velha picape resolveu me abandonar em meio ao nada. O motor tossiu uma última vez, engasgou, e então o silêncio caiu como um manto pesado sobre a estrada de terra batida, o farol único quebrado iluminando apenas o breu. Eu estava parado. Completamente. Sem sinal de vida em quilômetros. A encruzilhada à minha frente parecia uma boca aberta, escura, convidando ao desconhecido, e o medo começou a se enroscar em meu estômago, um nó apertado, frio. Então, veio o cheiro. Não era só ferro e sangue, era algo mais, algo que roía a alma, que fazia o ar pesar. Um cheiro denso, ferroso, quase como sangue fresco misturado com algo velho, rançoso, sufocava o ar, impregnando cada partícula de poeira que se erguia do chão ressecado. Eu olhei. Nada. Escutei. Nada. Mas o ar tremia. Uma sombra, um vulto distorcido, emergiu da escuridão, movendo-se com uma velocidade assustadora, quase deslizando sobre o chão de terra batida. Era grande, muito grande, e sua forma era tudo menos humana, uma aberração que desafiava a lógica, uma visão que se gravava na retina como uma chapa queimada, queimando a imagem em minha mente para sempre.
O som dos meus batimentos cardíacos ecoava nos meus ouvidos, um tambor frenético, abafando qualquer outro ruído, e minhas mãos, molhadas de suor frio, agarravam o volante com uma força desesperada, inútil. Seu tórax, meu Deus, era uma coisa enorme e deformada, protuberante como um barril inchado, mas feito de carne e osso retorcidos, e parecia afundar em si mesmo, uma cavidade escura que me sugava para dentro, um buraco negro que prometia consumir toda a minha esperança. Os braços, longos demais, grotescos, terminavam em garras que eram facas pretas, brilhando de forma macabra sob a pouca luz dos faróis moribundos, garras afiadas que pareciam prontas para rasgar qualquer coisa em seu caminho, e o simples pensamento me fez gelar até os ossos, um frio que penetrava na medula e paralisava a alma. Seus olhos, aqueles olhos, eram pontos avermelhados, faiscantes, com uma intensidade maligna que perfurava a escuridão, fixos em mim, me esquadrinhando, me julgando, como se soubesse todos os meus pecados. E o pavor me dominou completamente. Um frio que subia pela espinha e travava cada um dos meus músculos, me deixando imóvel, à mercê daquele horror. Ele saltou. Um pulo ágil, silencioso, sobre a caçamba da picape, e o baque surdo fez o veículo balançar, uma prova irrefutável de sua massa e poder, um peso morto que agora estava sobre mim, esmagando o ar ao meu redor, tirando o meu fôlego. Meu coração parou. Eu não conseguia respirar. A criatura, agora visível contra o céu estrelado, era uma silhueta de puro terror, e eu podia sentir o tremor da lataria sob ela, a cada movimento daquela coisa, a cada passo pesado que ela dava sobre a chapa fina do carro, uma dança macabra sobre a minha iminente destruição. Depois, veio o som. Um estalo seco, seguido por um rasgar lento, metálico, arrepiante, e eu percebi com um desespero crescente que ele estava sobre o teto da cabine, suas garras, aquelas garras afiadas como navalhas, rasgando o metal como se fosse papel, procurando uma abertura, procurando me encontrar, procurando invadir o meu último refúgio. O pânico me invadiu. Eu girei a chave, mas o motor estava morto. Tentei de novo. Nada. O som das unhas arranhando a lataria era incessante, um ruído infernal que me deixava à beira da loucura, e eu fechei os olhos, desejando que tudo fosse um pesadelo, uma alucinação febril, mas a realidade era fria, dura e muito mais terrível do que qualquer pesadelo poderia conceber. Desesperado, eu engatei a segunda marcha e, com um grito gutural, girei a chave mais uma vez, liberando o freio de mão com um puxão brusco, sentindo o carro dar um solavanco, um tranco forte que fez o motor reagir, tossindo, engasgando, mas finalmente pegando, voltando à vida como um moribundo que se recusa a morrer. O peito fundo, pego de surpresa pelo movimento repentino, perdeu o equilíbrio por um instante, escorregando do teto com um baque pesado, mas se recuperou em milissegundos, caindo de pé no chão de terra batida com uma agilidade sobrenatural, uma besta implacável que não conhecia a derrota. Eu pisei fundo no acelerador, sentindo a picape sacudir, os pneus patinando na terra solta, e olhei pelo retrovisor, a figura monstruosa diminuindo rapidamente, mas não por muito tempo. Ele correu, não como um animal normal, não como um homem, mas como um demoníaco, em 4 patas, numa velocidade absurda, os membros longos se esticando e contraindo de forma antinatural, um borrão cinzento na escuridão, e o pânico me dominou novamente, um frio que me paralisava, mas ao mesmo tempo me impulsionava para a frente, numa luta desesperada por cada centímetro de estrada. O velocímetro marcava quase 90 km por hora, e mesmo assim, a criatura emparelhava com o veículo, correndo lado a lado, com uma facilidade aterrorizante, os olhos avermelhados fixos em mim, uma promessa de morte silenciosa que me gelava a alma, e eu podia sentir o calor de sua respiração no meu ombro, mesmo com a janela fechada, uma sensação que me arrepiou até os fios de cabelo, um pavor indescritível que me fazia tremer incontrolavelmente, a cada segundo, a cada batida do meu coração. Consegui despistar a criatura, não sei como, não sei por quanto tempo, mas eu dirigi sem parar até o sol nascer, até os pneus estarem quase em chamas, até a gasolina acabar, até a minha sanidade estar por um fio, e quando finalmente parei, exausto, tremendo, ainda com o gosto amargo do pavor na boca, a primeira coisa que fiz foi inspecionar o veículo, as mãos trêmulas, o coração ainda disparado no peito. No teto, ali estavam elas, profundas, indeléveis,
As marcas das garras do peito fundo, arranhões que pareciam cicatrizes na lataria, cortando o metal como se fosse manteiga, uma prova brutal do meu encontro com o inexplicável, uma evidência física de um horror que eu jamais poderia esquecer. Na porta do lado do motorista, onde a criatura tinha tentado me alcançar, havia mais marcas, mais cortes, mais arranhões que contavam a história de uma luta desesperada pela sobrevivência, uma batalha contra algo que não deveria existir. E, enganchado no metal rasgado, um tufo de pelo cinza, grosso, oleoso, com um cheiro nauseabundo, um fragmento físico daquele pesadelo, uma lembrança constante de que o que eu vivi foi real, horrivelmente real, e que ele ainda está lá, esperando, talvez, por outra alma perdida na estrada, por outro carro quebrado na escuridão. Eu não consegui dormir por semanas. As imagens se repetiam na minha mente, os sons, o cheiro e o pavor de que ele pudesse me encontrar novamente, de que ele pudesse me arrastar de volta para o inferno de onde veio, me assombra até hoje. A cada sombra, a cada ruído, a cada cheiro de metal ou sangue, eu vejo aqueles olhos avermelhados e sei que ele não esqueceu. Minha chave de fenda estava retorcida em espiral, um metal frio transformado em artefato de pesadelo, quente como brasas vivas que pareciam queimar a alma, e eu soube, com uma certeza fria que me congelava o sangue, que não era o sol impiedoso do sertão da Bahia que havia feito aquilo. Meu nome é João. Isso aconteceu no oeste da Bahia, entre as cidades de São Desidério e Correntina, em um verão de calor infernal que marcava a terra castigada e torturava os homens. Um verão que parecia nunca ter fim, onde o ar tremia e a paciência se esvaía junto com a água. Eu estava ali, sob um céu sem nuvens que mais parecia uma chapa de aço incandescente. O sol a pino martelava a cabeça com uma ferocidade cruel, sem trégua, transformando cada gota de suor em uma miragem salgada que escorria pelos olhos, cegando-me momentaneamente. Tentava, em vão, consertar um trator velho, uma relíquia enferrujada que se recusava a cooperar. A carcaça da máquina, um gigante de metal abandonado ao tempo e ao sol, irradiava um calor que parecia triplicar a temperatura ambiente, criando uma bolha de tormento ao meu redor. Cada toque no metal, cada movimento dos meus dedos calejados nas peças teimosas, era um esforço hercúleo, uma batalha contra o peso do ar e a exaustão. O suor escorria em rios salgados, incessantes, pelos olhos, pela testa, pelas têmporas, pelas costas, molhando a camisa e grudando-a na pele como uma segunda camada de tormento. A poeira fina da terra seca, levantada a cada movimento desajeitado, grudava na pele suada, formava uma pasta áspera e irritante que cobria tudo, entrava pelas narinas, arranhava a garganta. Eu já estava exausto até os ossos, meus músculos queimavam em agonia, a garganta arranhava de sede, a boca seca como papel velho. A cada inspiração, o ar parecia rasgar meus pulmões. A uma distância que meus olhos cansados mal conseguiam calcular, talvez uns 100 metros ou um pouco mais, havia um galpão. Antigo, abandonado, um esqueleto de madeira e metal. As telhas onduladas, há muito tempo corroídas pela ferrugem, e as paredes sujas, algumas desmoronando em pilhas de tijolos e barro, ofereciam a promessa de sombra. Uma sombra gasta, sim. Uma sombra desbotada pelo tempo, mas ainda assim, sombra. Decidi fazer uma pausa. Larguei a chave de fenda ao lado da esteira do trator, o metal quente queimando meus dedos por um breve segundo, e caminhei, arrastando os pés pesados. Cada passo levantava pequenas nuvens de poeira avermelhada que dançavam no ar imóvel, cintilando sob o sol impiedoso. O ar ao meu redor parecia cintilar, distorcer a paisagem, transformando o horizonte em um borrão. Cheguei ao galpão, o portão de ferro, maciço, enferrujado, parecendo pesar uma tonelada, estava entreaberto, apenas uma fresta escura convidando-o a entrar. A madeira da estrutura rangia levemente com a brisa inexistente, um som que mais parecia um lamento seco. Empurrei o portão. A dobradiça gemeu, um som arrastado, metálico, estridente, que ecoou por um instante no silêncio opressor. Entrei, esperando o alívio que a sombra deveria trazer, a leve diminuição da agonia térmica. Mas ele não veio. Em vez disso, uma onda de calor ainda mais intensa, mais sufocante, mais esmagadora, me envolveu por completo. Era um calor diferente, não o calor abrasador e luminoso do sol,
mas um calor denso, pesado, quase palpável, que parecia vir de dentro das próprias paredes, de cada poro da estrutura antiga. O ar estava parado, abafado, saturado de uma umidade fantasma, sufocante, como se respirasse fumaça. Pensei, por um segundo fugaz, que talvez fosse apenas o acúmulo de anos e anos de sol nas telhas, concentrando toda a energia térmica ali dentro, transformando o espaço em um tipo de estufa gigante. Mas não fazia sentido. Fora, a temperatura beirava os 40 graus Celsius, um inferno. Ali dentro, parecia atingir os 50, talvez até 60 graus, um forno autêntico, um inferno ainda mais profundo. Minha pele começou a formigar. Meus olhos, ainda lutando para se ajustar à penumbra que engolia as formas, tentaram discernir o que havia ali. Poeira. Feno velho, seco, amarelado. Algumas ferramentas abandonadas, cobertas por uma camada grossa e uniforme de sujeira e esquecimento. Eu dei um passo hesitante. Então, eu ouvi uma respiração pesada, arrancada do peito de algo imenso. Não era minha. Era grave, um som gutural, um ronco baixo e vibrante, como o fole de uma forja antiga a trabalhar incessantemente, ou um animal imenso e adormecido a gemer em seu sono profundo. O som vinha do vazio, do fundo escuro e insondável do galpão, onde a luz externa não ousava chegar, onde as sombras eram absolutas e as formas se perdiam em um abismo. Meu corpo inteiro congelou no lugar, paralisado pelo som inesperado. Eu parei. Escutei com cada nervo, cada fibra do meu ser. Nada. Somente o bater frenético e descompassado do meu próprio coração, um tambor em meu peito, e o som quase inaudível do meu próprio sangue pulsando nas veias. O calor, antes apenas intenso, aumentou subitamente, como se o ar estivesse sendo comprimido ao meu redor, apertando-me em um abraço sufocante. Um suor frio, pegajoso, começou a escorrer pela minha nuca, contrastando de forma arrepiante com o calor escaldante do ambiente. A respiração veio de novo. Mais perto, mais nítida. Um sopro quente, pútrido, que trouxe consigo um cheiro indescritível de fumaça, de carne queimada, de terra revolvida e antiga, de podridão. Meus pelos arrepiaram em uníssono, um calafrio percorrendo a espinha apesar da temperatura infernal. Eu recuei um passo, depois outro, meus olhos fixos na escuridão impenetrável que se estendia à minha frente. Nada se movia. A respiração, entretanto, estava agora inconfundivelmente mais perto, um sussurro gutural, quente, ao meu lado. Minha boca secou de repente, a língua pesada e pegajosa. A garganta fechou, apertou, sufocou. Eu tentei gritar. Eu quis gritar. Nenhum som. Apenas um arfar rouco. O ar se tornou ainda mais pesado, mais denso, mais quente, tornando a respiração uma tarefa excruciante. A temperatura era agora insuportável, escaldante, me queimando de dentro para fora. Minha pele parecia formigar, queimar em cada ponto de contato com o ar. Eu sentia como se estivesse a ponto de ser cozido vivo. Então, o portão. Aquele portão de ferro maciço que mal conseguia empurrar com todo o meu peso, começou a se mover. Lentamente, pesadamente, com uma força que não era minha. Fechando, por si só. O rangido metálico ecoou pelo galpão, um lamento agudo, prolongado, um grito de metal contra metal que rasgou o silêncio. Eu tentei correr. Meus pés pareciam colados ao chão, pesados, inertes. Eu olhei para baixo. No chão de poeira e terra seca, bem à minha frente, uma marca surgiu. Lentamente, redonda, profunda, como uma pegada, mas não de sapato, nem de bota. Não era humana. Era grande, circular. E não estava sozinha. Outra marca, idêntica, surgiu ao lado da primeira. Depois uma terceira, um pouco à frente, mais uma. Elas não estavam ali antes. Eu tinha certeza. Elas estavam aparecendo, se formando do nada, bem na minha vista, levantando pequenas nuvens de poeira a cada impacto, como se algo invisível, com um peso colossal, estivesse caminhando ali. Caminhando.
na minha direção, com intenção. Cada pegada surgia com um ruído surdo, um baque que parecia reverberar dentro do meu peito. O chão, sob meus pés, tremeu levemente, um tremor quase imperceptível, mas inconfundível. O calor se tornou insuportável, um fogo invisível que me consumia. Meus olhos ardiam. A respiração estava agora muito próxima, um gemido rouco e vibrante que parecia preencher todo o espaço, vibrar dentro dos meus ossos. Eu senti o ar quente, denso, pesado, passar por mim, roçar minha pele, um toque gélido e escaldante ao mesmo tempo. Era como estar dentro de um incêndio, preso na fornalha, sem que houvesse uma única chama visível. As pegadas, 3, 4, 5, agora rápidas, avançando quase em corrida. Meus olhos, arregalados, seguiam o rastro de pó, o movimento invisível daquela coisa. Aquela coisa era imensa, imponente, invisível, e vinha para mim, sem pressa, mas com uma determinação letal. O pânico me atingiu como um soco no estômago, um impacto físico que me roubou o ar. Eu não pensei. Meu corpo não me obedeceu. Eu apenas agi. Virei-me bruscamente. Corri. O portão estava quase completamente fechado, apenas uma fresta mínima, uma fenda escura, restava. Eu me espremi pela fresta, arranhando o corpo na ferrugem áspera, sentindo a pele rasgar em pequenos cortes que não senti no momento. Caí na terra escaldante do lado de fora, rolando, ofegando por ar, engasgando com a poeira e o próprio medo. Levantei-me como um raio. Corri sem olhar para trás, sem parar, sem saber para onde ir, apenas para longe daquele inferno aprisionado. O sol, antes um carrasco, agora queimava, mas era uma benção comparado ao inferno frio e quente que eu havia deixado para trás. Dias depois, ainda tremendo, a imagem das pegadas invisíveis gravada na retina, ainda com o cheiro de queimado e podridão no nariz, encontrei um antigo trabalhador da região, um homem grisalho e sábio que conhecia cada pedra, cada história daquelas terras. Contei a ele, com a voz embargada, trêmula, quase um sussurro, cada detalhe do que havia acontecido dentro daquele galpão amaldiçoado. Ele ouviu em silêncio, seus olhos fixos no horizonte empoeirado, sem espanto, sem surpresa, como se já soubesse o final da história. Quando terminei, a garganta seca, o coração ainda batendo forte, ele apenas assentiu lentamente com a cabeça envelhecida. Aquele galpão, ele começou, a voz rouca e profunda, um murmúrio antigo, foi construído sobre o que um dia foi uma casa de família. Uma família simples. Uma tragédia horrível. Um incêndio. Tudo consumido pelas chamas. Todos morreram queimados. Dentro daquelas mesmas paredes. Dizem que a alma daquele lugar nunca mais aceitou o frio da morte, apenas o fogo da vida e da agonia. O calor. A violência incontrolável. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos me fitando com uma intensidade que me fez recuar. Então, continuou, puxando algo do bolso puído de seu macacão desbotado. Era a minha chave de fenda. A que eu havia largado ao lado do trator. Mas não era a mesma. Não era o metal retilíneo e robusto que eu conhecia. Estava retorcida em uma espiral perfeita, uma torção impossível, como se tivesse sido moldada por uma força sobrenatural, por uma mão invisível de poder inominável. E ainda irradiava um calor sutil, um calor persistente, estranho, mesmo sob o sol ameno e acolhedor daquela manhã. Ele me entregou o objeto profano. Eu mal consegui segurá-lo. O metal estava quente, morno, pulsação de calor. Mas não havia sido exposto ao fogo, ao sol intenso. Apenas a coisa. Eu olhei para a chave, para a forma impossível do metal distorcido, para o calor que dela emanava, uma energia que queimava sem chamas. E entendi. A entidade não queria apenas o calor. Ela era o calor. E a violência. Eu joguei a chave no chão imundo. Não era minha. Nunca mais seria. O arranhão na porta não era de nenhum animal que eu conhecia. Não era bicho do mato ou gato fujão. Era algo pesado, metódico, uma rasura contínua na madeira.
Um som que fazia os pelos da nuca arrepiarem, mesmo debaixo de um sol escaldante. Imagine na escuridão intransponível da noite, quando os medos se agigantam e cada sombra parece ganhar vida própria. Meu nome é Pedro, e o que aconteceu na fazenda dos meus avós, na pequena e esquecida comunidade de Água Fria, no interior de Minas Gerais, na década de 70, ainda me persegue, ainda me tira o sono, ainda faz com que eu verifique 2, 3, 4 vezes se todas as portas estão bem trancadas antes de me permitir um breve descanso. Aquela época era de paz, de trabalho duro sob o sol inclemente, de noites escuras como breu, iluminadas apenas pelo luar frouxo ou por lamparinas a querosene que mal venciam a vastidão da escuridão que nos cercava. Ninguém, absolutamente ninguém, na sua mais pura sanidade ou na sua mais profunda fantasia, imaginaria o inferno que estava prestes a se instalar em nossas vidas, a corroer a tranquilidade dos dias e o descanso das noites. Começou sutilmente, como um sussurro no vento, um boato que se espalhava de boca em boca nas feiras de domingo. Os cachorros da vizinhança, sempre tão barulhentos, sempre tão alertas a qualquer movimento estranho, ficaram quietos, medrosos, acuados em seus cantos, uivavam para o nada à noite, um uivo lastimoso, cheio de um terror que eu nunca antes havia escutado. Os mais velhos, com suas histórias de lobisomens, de almas penadas, de mulas sem cabeça e de assombrações que se arrastavam pelos caminhos poeirentos, começaram o som com. Cumprencia a este mundo um presságio de desgraça iminente. Meu avô, um homem de poucas palavras e muita fé, que sempre desdenhara das superstições alheias, começou a dizer que era coisa do diabo, um agouro ruim rondando as nossas terras, e suas feições, normalmente tão serenas, exibiam uma ruga de preocupação que me assustava mais do que qualquer história de fantasma. Eu, na minha inocência e na minha juventude impetuosa, ria alto, tentando espantar o pressentimento ruim, mas o riso morria na garganta quando a noite se instalava, espalhando seu manto escuro e pesado sobre tudo. A primeira vez que o vi foi de relance, uma visão fugaz, um vulto que se imprimiu na minha retina e nunca mais me abandonou. Uma sombra gigantesca cruzando o campo aberto que separava a nossa casa da casa dos Lopes, muito maior que qualquer cachorro ou bezerro desgarrado que eu já tivesse visto, e eu conhecia bem os animais da fazenda. Era preto, de um preto tão profundo que parecia sugar a própria luz, engolir as estrelas do céu e até mesmo a pouca claridade que emanava da lua minguante. Seus olhos, mesmo a distância considerável, pareciam brasas acesas, 2 pontos vermelhos intensos que me fitavam, fendas incandescentes em meio à escuridão absoluta da sua pelagem. Não latia, nunca latiu. Apenas observava uma presença silenciosa e aterrorizante que parecia pairar sobre a terra, esperando o momento certo para agir. Meu coração batia como um tambor desgovernado e minhas mãos tremiam, mesmo agarradas com força à enxada que eu carregava. Depois veio o som, o arranhão. Na primeira noite que o ouvi, eu achei que estava sonhando, um pesadelo vívido demais para ser real. Um chiado suave no início, como unhas roçando a madeira, depois um raspar mais forte, contínuo, insistente, na porta dos fundos, na porta da cozinha, na parte de trás da casa, onde a madeira era mais velha e mais vulnerável. Eu acordei de um salto, o corpo em um sobressalto involuntário, ensopado em suor frio. Escutei, prendendo a respiração, cada músculo tenso, cada sentido aguçado para captar o mínimo ruído. Nada. Apenas o silêncio pesado da madrugada, que de repente parecia mais assustador do que qualquer barulho. Fui até a janela. Passos lentos, o coração batendo forte no peito, as mãos suando frio, os nós dos dedos brancos de tanta força. Não havia nada lá fora, apenas o vento balançando as árvores desfolhadas e o canto monótono e irritante do grilo cantor. Tentei me convencer, com toda a minha força, de que era o vento, que era a madeira velha da casa rangendo com a mudança de temperatura, que era a minha mente me pregando peças. Mas a marca na madeira, logo acima da soleira, uma marca profunda e fresca, 3 sulcos paralelos que rasgavam a superfície envelhecida, me dizia ao contrário, me gritava a verdade que eu teimava em não aceitar. A vizinha, Dona Lourdes, foi a próxima a relatar a experiência dela. Ela morava sozinha, uma velhinha de cabelos brancos como a neve e voz trêmula pela idade e pelos sustos da vida. Contou
com os olhos arregalados de um pavor indizível, que ouviu os arranhões na porta do quarto dela, uma noite inteira, do pôr do sol ao amanhecer, sem um segundo de trégua. Ela rezou, apertou o terço de madeira nas mãos ossudas, chorou em silêncio para não atrair a atenção do que estava do lado de fora. E a criatura ficou lá, arranhando, rasgando a madeira, como se quisesse entrar, como se quisesse levá-la para um lugar de onde não haveria retorno. Ela só viu a forma, a sombra enorme que se projetava por debaixo da porta, mas sentiu o hálito frio, um hálito de sepultura, vindo de debaixo da fresta da porta. Ela jurou ter visto os olhos vermelhos através daquela pequena abertura, 2 pontos de fogo que a fitavam sem piscar. E o cheiro, ela descreveu o cheiro, um odor forte, metálico, misturado com algo putrefato, algo que lembrava enxofre e carne queimada. Seu João, o vaqueiro mais valente de toda a região, aquele que não temia onça ou cobra, aquele que enfrentava qualquer boi brabo com um sorriso no rosto, ele foi o primeiro a se atrever a enfrentá-lo. Morava umas 2 léguas daqui, numa tapera solitária, isolada no meio do pasto. Uma noite, no meio da madrugada, ouvimos os gritos dele, longe, distantes, mas cheios de um desespero que cortava a alma, um pavor tão profundo que fez o sangue gelar nas veias de todos que escutaram. Ninguém teve coragem de ir lá, de se aventurar na escuridão para ver o que estava acontecendo. Ninguém ousou. Eu, criança que era, me escondi debaixo da cama, tapando os ouvidos com as mãos, tremendo incontrolavelmente. No dia seguinte, encontramos seu João, deitado na cama, coberto com o lençol gasto, como se tivesse ido dormir e simplesmente tivesse sido petrificado pelo sono. Mas a expressão em seu rosto era de puro, absoluto terror, um pavor tão grande que desfigurara suas feições. Os olhos abertos, vidrados, pareciam olhar para algo além da nossa compreensão, a boca escancarada num grito mudo, um grito que nunca saiu, mas que ecoava na nossa mente. Não havia ferimentos, nem marcas de luta em seu corpo. Apenas o cheiro, um cheiro forte e sulfuroso, como de algo queimado no inferno, algo maligno, impregnando cada pedaço da casa, grudando nas paredes, no ar, na nossa roupa, em tudo. A partir daí, o pânico se espalhou como fogo em capim seco depois de uma estiagem prolongada. As famílias começaram a trancar as portas com tábuas de madeira maciça, a pregar as janelas com arames, a rezar em voz alta, a dormir com facas afiadas e espingardas carregadas ao lado da cama, como se armas de fogo pudessem fazer frente a algo tão etéreo e ao mesmo tempo tão real. Os arranhões se tornaram mais frequentes, mais agressivos, mais audíveis. Não era mais um simples raspar discreto, era um martelar seco, incessante, como garras afiadas rasgando a alma da madeira, querendo rasgar a alma de quem estivesse do outro lado daquele frágil portal. E o cheiro de enxofre passou a ser o prenúncio inconfundível de algo terrível, a marca registrada da sua presença nefasta, um aviso de que a próxima vítima poderia ser qualquer um de nós. O Zé Pedreiro sumiu. Numa quinta-feira de lua nova, quando a escuridão era mais densa e o medo mais opressor, ele não apareceu para o trabalho na roça. A casa dele estava vazia, a porta entreaberta, convidativa, mas ao mesmo tempo assustadora, e o cheiro de enxofre era tão forte lá dentro que me fez vomitar o café da manhã. A mulher dele, Dona Rosa, estava sentada na varanda, os olhos fixos no chão de terra batida, balançando-se para frente e para trás num ritmo macabro, murmurando orações sem sentido, as palavras se perdendo em um lamento contínuo. Ela disse que ouviu os arranhões a noite toda, na porta do quarto deles, e depois um silêncio gélido, um silêncio absoluto, mais pesado do que qualquer barulho, seguido pelo cheiro insuportável. Nada mais. Ele se foi, engolido pela noite, levado por algo que não tinha forma definida, mas que deixava rastros de puro horror. Depois, foi a família do Chico Boiadeiro. Todos eles. Num domingo ensolarado, o dia que deveria trazer descanso e alegria, a tristeza e o pavor bateram à porta. A casa deles, distante das outras, isolada no meio de um vale, estava silenciosa. Silenciosa demais. As portas, as janelas, todas fechadas, um cenário estranhamente pacato para a tragédia que se anunciava. Quebraram o cadeado enferrujado. Lá dentro, o caos. Móveis revirados, louça quebrada no chão, roupas espalhadas.
mas nenhuma pessoa. Nenhuma alma viva. Apenas o eco de uma ausência terrível. E, sim, o cheiro de enxofre, mais potente do que nunca, sufocando o ar, queimando as narinas, parecendo que o próprio inferno tinha feito uma visita particular, uma colheita macabra àquela morada. Eu me lembro das noites intermináveis. A escuridão era palpável, densa, como um cobertor pesado que nos sufocava. Eu não conseguia dormir. O sono era um luxo que o medo não permitia. Ficava sentado na cama, de olhos abertos, arregalados, ouvindo cada rangido da madeira, cada sussurro do vento que parecia levar consigo os lamentos dos desaparecidos. A cada arranhão na nossa porta, eu sentia um calafrio percorrer a espinha, um choque elétrico de terror primitivo, um medo que não tinha nome, que não tinha explicação, apenas uma presença, uma sombra, um par de olhos vermelhos. Eu sentia os olhos dele sobre mim, mesmo através da porta fechada, mesmo através da parede de taipa grossa que deveria me proteger. Sentia o seu hálito frio, o seu olhar ardente, a sua paciência predatória. Meu avô e minha avó rezavam em voz baixa, sussurravam preces, pediam proteção divina. Mas o medo era uma presença constante na casa, tão real quanto o ar que respirávamos, tão presente quanto as batidas frenéticas do meu próprio coração. Nós éramos presas em nossa própria casa. O cachorro preto das portas desapareceu tão de repente quanto surgiu, tão misteriosamente quanto se manifestou. Uma manhã, depois de semanas de terror ininterrupto, o silêncio voltou. Um silêncio diferente, não o silêncio pesado da noite, mas um silêncio de alívio, um respiro. Os cães da vizinhança voltaram a latir, a correr pelos campos, a caçar coelhos como antes. O cheiro de enxofre se dissipou, levado pelo vento, sumindo no horizonte. As marcas nas portas de todas as casas continuavam lá, cicatrizes profundas na madeira e na alma de todos nós, testemunhas silenciosas de um horror indizível. As pessoas que sumiram, nunca mais voltaram, nunca mais foram vistas, engolidas pela terra ou por algo pior. Seu João continuava no cemitério da cidade vizinha, sua expressão de terror gravada para sempre na minha memória, um aviso sombrio. A vida tentou seguir em frente. As pessoas voltaram aos seus afazeres, aos seus trabalhos na roça, mas algo mudou para sempre no cerne da comunidade. Ninguém mais abre a porta à noite sem antes espiar pela fresta, sem antes ouvir o silêncio inquietante, sem antes sentir o ar, em busca daquele cheiro, daquela presença maligna que um dia nos visitou. A escuridão das noites de lua nova, ainda hoje, carrega um medo que o tempo não conseguiu apagar, uma memória vívida e dolorosa, um lembrete constante de que certas portas nunca, jamais, deveriam ser abertas.